Olá, gente, tudo bem? Como vocês sabem, separei algumas lives pra gente fazer durante esse final de gestação. E adivinhem, José está chegando. Temos aí no máximo mais uma semana. E vou terminar esse conjunto de lives. Hoje a gente tem uma com a doutora Luciana, que daqui a pouco vai entrar. E amanhã eu vou ter uma com o Denis, que a gente vai fazer uma meditação bem vivencial. E a live de hoje é muito especial para vocês, gestantes, para todos que tenham dúvidas e curiosidades. Muito obrigada a todos que estão entrando. Doutor Paulo Forbeta, um grande beijo. Eu espero o senhor, hein? Pra gente fazer a nossa live, tá bom? E eu vou apresentar para vocês a doutora Luciana Taliberti. Cadê a Lu? Vamos ver se a Lu tá. A Lu vai entrar. Vamos lá. Lu, vamos entrar. Peraí. Vamos lá. Vocês vão adorar a doutora Luciana. A doutora Luciana foi um presente de Portugal. Doutora Oi, Lu, muito beijo, obrigada. querida. Beijo, prazer estar aqui. Obrigada Muito pelo obrigada. convite. Eu que agradeço por você ter aceito. Saiba que você foi um presentão de Portugal, uma querida. E eu lembro que exatamente há um ano atrás eu falei muito que eu queria engravidar, que eu queria muito engravidar para ter o segundo filho. Então, um ano depois, fazer essa live com você, com o José, na minha barriguinha, que já vai nascer semana que vem, é um grande presente. Eu posso te apresentar ao pessoal? Vai ser um prazer. Eu estou muito feliz. Que nome lindo do seu filho, José, né? Eu falo que ter Foi um o nome Tom. assim já é abençoado. Muito lindo. Muito abençoado, Muito, de nome muito forte, né? forte. Sim, muito lindo. Amei, amei. E fico muito feliz um ano depois a gente está aqui juntas e você com esse barrigão prestes a ter o José. Muito E, especial mesmo. e quem deu esse nome foi o Tomás, meu filho mais novo, de 4 anos. Acredita? Olha, que bacana. Igual a Luli. A Luli também. O Dudu falou que era uma menina e que seria a Maria. Dele falou que a Luísa ficou por minha conta. Olha que coisa linda, né? Foi a mesma coisa aqui. Eu quero Especial. agradecer a todos que estão entrando. Eu espero que vocês gostem muito dessa live que a gente preparou para vocês. Eu vou apresentar a doutora Luciana para vocês. Doutora Luciana Taliberti, ela é ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina do ABC. Tem título de especialista em gineco e obstetrícia, esteroscopia e laparoscopia pela Febrasco e é diretora clínica da Clínica Médica Tribina. Tá certo? Isso aí, isso aí. Lu, eu recebo muita pergunta das minhas gestantes. Sim. Tanto daquelas que estão pensando em engravidar, como aquelas que já estão gestantes. E eu decidi fazer com você porque eu acho que você é a melhor pessoa para falar disso. Então eu Vamos, falei, vamos lá. vamos lá, faz as perguntas. Estou aqui para isso, Mari. Vamos lá. Eu separei alguns tópicos, mas você pode ir falando o que você quiser, tá bom? Uma das queixas, uma das perguntas que mais fazem é assim, quando a mulher ela engravida, a gente já está falando da gestante e os cuidados dela. O que você percebe quando a gestante, principalmente aquela de primeira viagem, chega no seu consultório e o que ela fala para você? Sobre os medos que elas têm, sobre os cuidados de pele, sobre autoestima, o que elas te dizem? Eu acho assim, Mari, eu vou abordar um pouquinho, principalmente a parte mais estética, que é a sua praia e a minha indiretamente também, né? E é o seguinte, toda mulher quando engravida, ela tem muito medo, né? Então acho que o primeiro medo todo, independente do estético ou não, é se o bebezinho tá bem e se ele é perfeito. Então acho que esse é o principal medo Sim. da mãe, ter uma gestação saudável e gerar um filho saudável. Então qualquer outro tipo de tratamento estético, ela sempre vai ter preocupação se esse tratamento não vai interferir na formação desse bebê. Então, essa é a principal preocupação da gestante, gerar um filho saudável. É óbvio, quando você engravida, o seu corpo vai mudar para gerar aquela vida. Então, a questão peso vem muito em voga, ela tem muito medo do quanto eu posso engordar, quanto mais ou menos é o peso que é viável engordar. Então, mais ou menos, eu digo que no primeiro trimestre, o normal ou é manter o peso, ou se ela emagrecer um pouquinho, ótimo, ela vai ter um bônus aí. Depois, mais ou menos, 1 quilinho por mês.
E no último trimestre, uns 2 quilinhos por mês, porque incha, né, Mari? Não tem jeito. É toda a questão que existe a imbibição gravídica. A imbibição gravídica é esse inchaço que faz a grávida ficar mais inchadinha. A Mari aí, lindona no final, prestes a ter o José e continua linda, nada inchada. Eu quero saber as suas dicas. Mas né? eu tô super inchada, você acredita, Lu? Jura, mas tô achando você ótima, Mari. Olha, tá de parabéns, tá lindona, como Muito sempre. obrigada. Eu engordei 11 quilos nessa gestação, mas eu tô Perfeito. retendo bastante líquido, assim, retendo muito. Eu falo assim, se engordar até 12, é tranquilo. 10 vão fáceis, assim, a gente consegue perder tranquilamente até os 40 dias pós-parto. Ai, que bom. 12 até 3 meses, dá, é fácil, sem grandes problemas. Então, com 11, Mari, você tá super bem. Tudo que você engorda acima dos 12 são aqueles quilinhos que são mais difíceis de perder. Então, por isso que eu sou chata com dieta. Eu falo que você tá grávida, não tá lá para comer por 2. É para ter uma dieta saudável. Tomar cuidado com o sódio por causa do edema, exatamente porque tem esse inchaço. Então, tomar cuidado com a ingesta de sódio, né? Tudo que tem mais sódio, tomar esse cuidado. Então, o peso é o primeiro questionamento das grávidas. Eu acho que é um medo, né? Até não só estético, mas também o medo, mais uma vez, da saúde dela e do bebê, para que isso não gere uma pressão alta ou um diabetes estacional. Então, isso é muito importante. O outro questionamento, o outro medo dessa gestante, Mari, é estria. Elas querem não ter estrias, né? Então, eu vou dizer o que eu indico e eu acho que é legal você complementar também, Mari. Então, sempre usar um bom hidratante, um bom óleo, perguntar para o seu dermatologista, para o seu médico, às vezes ele pode formular uma receitinha bem bacana para vocês, personalizada, né? E sempre eu dou a dica de não colocar o óleo e depois o creme, porque o óleo forma aquela carapaça. Então, se for absorção, né? Absorção, então usa o creme e depois o óleo. A outra dúvida, e daí também eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, é o melasma, né? Então elas morrem de medo. Para quem não sabe o que é melasma, são aquelas manchas que ficam bem marcadas no rosto. Então, assim, o uso de protetor solar é indispensável em toda gestação. Mesmo que esteja assim nublado, use um bom protetor solar, porque o melasma é uma coisa que pode acontecer. E quanto mais moreno de pele a paciente for, mais chance do melasma aparecer. Então, acho que é uma outra questão que elas têm muito medo, é do temido melasma. Para você, Mari, quais são as queixas? São essas também? Elas te procuram? Muito. Eu sinto que elas têm muita queixa de acne. Também, Melasma e estria, mas assim, elas têm mais medo de estria, você acredita, no consultório do que qualquer outra coisa, assim. Eu sinto muito essa insegurança delas. E daí a gente orienta, né? Que tudo depende também muito da qualidade de pele do paciente. Que é importante, sim, ter um controle de peso para evitar também essas estrias. Hidratação, muito, muito líquido. E tem pacientes que, mesmo fazendo tudo isso, podem ter estrias. Daí eu falo que isso é muito de qualidade de pele. E daí vem a acne, porque neste ano parece que eu peguei todas as gestantes com acne. Lu do céu. A acne, elas ficam desesperadas. E o melasma. E é engraçado, Lu, que eu também escuto muito do que aconteceu comigo nessa gestação, que eu não tive, graças a Deus, eu não tive estria até agora. Eu tive acne no primeiro trimestre, mas depois ficou ótimo. Eu tive uma rotina de pele bem legal. Percebi que eu comecei a dar uma leve manchada, mas também consegui controlar. Mas o que aconteceu comigo e tá super forte, axila e virilha escura. Então, Eu fiquei isso. assustada nessa gestação, Lu. Mas você sabe, Mari, que isso é uma coisa hormonal, né? Porque a grávida, ela tem uma aceleração dos melanócitos dela, né? Então, até como proteção. Então, por que escurece a axila e a vulva, né, da grávida? E em volta da auréola, ela também repara Também que dá fora, muito. escurecer, né? Que é a auréola secundária. E aparece aquela tão temida linha negra, né? Que é aquela linha no meio da barriga, né? Que aparece. Semana passada, você acredita, Lu? Só Então, agora apareceu? porque você é branquinha de pele. Quando é branquinha de pele, é interessante isso. Que na primeira gestação quase não aparece.
E quando aparece, aparece mais tardiamente. Como você falou, Lu, você está quase para ter o José, ou seja, está aparecendo agora. Né? Mas até é uma proteção. Por que, que hiperpigmenta essas regiões? Porque são regiões que merecem um maior cuidado. O nosso corpo ele é tão perfeito, hormonalmente falando, que até a hiperpigmentação é uma questão de proteção. Por isso que os melanócitos estão tão enlouquecidos. Mas é óbvio que é uma proteção que esteticamente não é tão bacana, porque deixa a pele mais escurecida. Se você não fizer absolutamente nada depois da gravidez, a tendência é melhorar, tá? Melhora. Então, a axila, a vulva, melhora. Mas algumas pacientes ainda persistem com uma hiperpigmentação, principalmente vulvar e o melasma. A axila e a auréola secundária, terminou de amamentar, a coisa vai melhorar. A linha nigra vai desaparecer. Eu até brinco que eu falo assim, vamos pensar como animal? A linha nigra é mais ou menos aquilo. Vamos pensar como animal, tá? Se ela aparece, é como se ela te marcasse. Para um outro macho olhar para você e dizer, ela tem a linha negra, ou ela está grávida, ou ela está amamentando. Então, ela não pode procriar. Olha que interessante. Muito. Né? E quando ela desaparece, você está apta novamente a gerar filhos. Porque a nossa raça foi feita para ter filhos. É interessante isso. E assim, eu sinto muito essas queixas da gestante de primeira viagem, tá? Na gestante de segunda viagem, pelo menos eu vou falar por mim, eu senti muito... É uma gestação muito diferente. É uma gestação onde eu tive maiores mudanças físicas, mas eu senti aquela comparação, porque eu tô mais velha, então eu tive algo de autoestima. E porque na primeira gestação eu podia chegar cansada, né? E eu podia deitar. Na segunda gestação a gente já tem um outro bebê, né? E outras coisas. Mas eu tive no começo da gestação muita comparação. Você percebe isso da paciente que já tem uma segunda gestação? Muito. O Mari é incrível. Eu falo que a paciente que tem o segundo filho, eu acho que ela só realiza de fato que aquele bebê existe na hora que eu entrego esse bebê a ela na sala de parto. Ela vai até a sala de parto pensando no primeiro filho. É muito louco. Né? É como se o segundo filho ele não existisse. Né? Ele existe mesmo de fato na hora que eu entrego. E daí é uma coisa muito interessante, que eu falo assim, você já tem um filho, você pode dizer. O primeiro filho, na hora que eu entrego esse filho à mãe, ela já ama, mas eu digo que é um amor construído, né? Então é um amor que conforme vai passando os dias, você vai amando mais e mais e mais. Hoje, você já conhece a grandiosidade do amor, né? Pelo seu primeiro filho. O segundo filho, esse amor, quando você está gestante, é o que eu te falei, ele realmente acontece quando ele chega, quando você realmente pega ele nos braços, mas ele é mais rápido que no primeiro. Porque você já sabe a grandiosidade do amor. Então, na hora que você receber o José no seu colo, você já vai amar ele tanto quanto você ama seu primeiro filho. Na mesma intensidade. O que foi diferente. Você pode dizer, não foi? Quando te entregaram a primeira vez seu bebê, você amou, mas hoje você não ama infinitamente mais? Muito mais, é um amor muito construído. E eu vi aqui que a Mônica, linda, a doutora Mônica, escreveu, e é verdade. Minha sócia. Ela é linda. Vocês duas foram grandes presentes para mim. Que na segunda gestação eu tive zero de ansiedade. Ansiedade zero. Mas o trabalho é muito maior. E uma coisa que eu percebi, que quem curtiu, assim, essa gestação eu tô curtindo, a primeira também, mas essa agora eu tô curtindo demais a minha barriga. Mas quem curtiu mais minha barriga, sabe quem foi? Meu filho. Para ele é muito importante. O meu filho. Tanto é que, assim, o meu marido consegue colocar a mão na minha barriga de vez em quando, porque ele olha e fala, papai, essa barriga é minha, é o meu nenê que tá aí dentro. E tem uma coisa muito interessante, quando nascer, que fala a questão dos ciúmes, né? O seu é pitoquinho, assim como era o Dudu quando nasceu a Luli, né? E eles não entendem direito essa coisa dos ciúmes, mas vem um pouquinho, por mais que ele esteja curtindo a barriga e preparado, vem. E é muito louco, porque eles acham que aquele bebê que veio não vai ter nada com o José. Você vai ver que ele vai ser louco pelo José. Mas é uma coisa com você. E é muito louco também, porque não é com o seu marido. É como se você fosse a única que trouxe o José ao mundo.
Então é Cuida, né? muito. E isso dá uma sofridinha no coração, sabe? Porque às vezes eu Sim. falava assim, poxa, o Dudu tá tão apegado ao Du, ao meu marido, e às vezes comigo um pouquinho mais, sabe, às vezes tendo algumas atitudes diferentes, É, ele mas me deu uma depois, ignorada muitas é, vezes. sabe, me dando uma ignorada. Eu sofri um pouco, mas depois eu consegui compreender que, como a barriga era eu que trouxe a barriga, que carreguei a barriga, na cabecinha dele, que era tão pequenininho, assim como o seu filho, fui eu que trouxe aquele bebê, né, Sim. para casa. Então, para ele foi uma estranheza. E aí, meu marido tá aí, euzinho, mas é isso mesmo, ele grudou no meu marido de tal maneira que foi linda essa relação, porque eu até permiti que meu marido conseguisse ser mais presente ainda na vida Sim. dele, mas não estranhe, Mari, se isso acontecer, e lembra de mim, isso vai passar, é só ele conseguir compreender tudo isso, e muito bacana, porque é uma oportunidade de ele se aproximar ainda mais ao pai, pertinho do pai, é muito Isso bacana. é muito bom. Olha, realmente é uma experiência incrível. A segunda gestação é uma experiência incrível. Eu tô curtindo realmente muito. Eu tive uma transformação interna muito grande, sabia? Eu acho que a maternidade faz, assim, eu falo que. Eu vou falar uma coisa que é meio dura, mas, Mari, acho que você também pode dizer, e na segunda gestação, talvez você se torne ainda. Sinta isso mais. Eu acho que quando a gente tem um filho, morre uma mulher. Tem coisas da Luciana anterior, é pesado isso, mas é verdade, da Luciana anterior, que ela não cabe mais nessa Luciana que virou mãe. E por um tempo ali, na transição do meu primeiro filho, aquilo meio que doeu no meu coração. E é um tabu, porque você não pode dizer que se sente saudade daquela Mariana de antes, porque você virou mãe, e porque é maravilhoso. E mas tem momentos que a gente sim sente saudade daquela mulher anterior. E eu acho que a gente renasce uma nova mulher, renasceu uma nova Mariana. Eu acho que infinitamente melhor do que aquela Mariana antes Com de ter o certeza. seu primeiro filho, mas isso não significa que por um período existia um contraponto onde você tinha que aceitar também coisas que não cabiam mais na sua realidade. Então, assim, é um renascimento lindo e acho que a segunda gestação te dá a oportunidade de viver isso com mais leveza, com menos cobrança, E porque a gente se julgamento. cobra, né? E julgamento, tipo, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser a Mulher Maravilha, tem que ser assim, porque eu idealizei. A gente idealiza menos. E mesmo na criação do filho, a gente sabe que tem coisas que a gente sofreu tanto que, de repente, não precisa Nem sofrer precisava. tanto com aquele item, né? Então, eu Sim. brinco que o primeiro filho é mais cuidado. De fato, ele é mais cuidado. A gente tem mais oportunidade de estar presente para cuidar. Mas talvez o segundo filho seja mais feliz, simplesmente porque a gente permita que ele Ser mais livre. ser livre. Exato. Por isso que é tão especial essa segunda gestação, como você está falando, curtindo mais a barriga, sem a cobrança de estar perfeita, de ter engordado pouco, Com né? certeza. Olha, É eu isso. ouvi no começo da gestação assim, nossa, como seu rosto modificou. E realmente meu rosto modificou muito nessa gestação. Nossa, como você tá gorda. Nossa, e daí eu percebi coisas que eu não percebia na primeira. Eu falei assim, que poucas pessoas têm empatia pela gestante. Sim. Às vezes elas não falam nem por mal, né? Mas a gente tem que pensar o que a gente fala para gestante, principalmente no mundo de hoje, onde tem a internet, você vê as famosas ficando grávidas, onde elas engordam só 6 quilos e já saem da maternidade chapada, entendeu? E elas Plena. acham que elas vão sair da maternidade assim, não, pode ser até assim, mas muitas vezes você vai sair da maternidade ainda com a sua barriga inchadinha. E daí eu percebi no consultório, Lu, que isso gerou sofrimento em muitas primeiras gestantes. Você acredita? Muito. Ô, Mari, isso é tão importante, por isso que eu acho tão importante as pessoas, principalmente as mulheres que estão gestantes e que são aí famosas, né? Mostrarem um pouquinho da maternidade real, Real. né? Porque é a questão da dor do puerpério, eu não digo a dor física. Eu falo que seja parto normal ou cesárea, não é isso que dói, sinceramente. É o Não. pós-parto.
E ninguém fala do pós-parto. E não é no pós-parto dor física, é o pós-parto a dor da alma, porque dói a alma. Dói, é muita Entendeu? mudança. Você tá lá com a sua barriga flácida, com uma barriga de 6 meses, só que você não tem bebê, e você vai lá na farmácia comprar uma medicação, e a pessoa olha para você e fala assim: nossa, você tá grávida de quanto tempo? E você acabou de ter filho. Já teve isso. E daí você quer morrer, entendeu? Você tá se sentindo ó. E daí o que eu falo também, daí entra naquela coisa de amamentar e troca fralda, e amamenta e troca fralda e fica de pijama com o cabelo. Não, gente, põe uma roupa, entendeu? Põe uma Tem maquiagem, se sinta bonita, você tá bonita, o seu corpo vai voltar. Mas é tão importante a autoestima, porque já é hormonalmente falando, quando muito. sai a placenta, dá um blues puerperal tão louco que eu acho importante a gente se cuidar. Muito importante, E Mari. a gente tem que entender que isso é só uma fase, que tudo transitório, que vai passar rápido e que realmente você vai ser uma mulher muito melhor e muito mais bonita do que você era antes. É, eu Não é? também acho. E outra coisa que eu percebi também, assim, eu anotei algumas dúvidas, posso falar? Manda bala, Eu estamos aqui para percebi, isso. assim, que elas têm muita dúvida sobre relação sexual durante gestação e durante pós-parto. E o que que você fala da relação sexual? Assim, o que que você escuta das suas pacientes? Mari, a relação sempre é um tabu e eu vou te falar que é para os dois lados que eu escuto, tá? É óbvio que assim, a relação está liberada na gravidez, exceto se tiver algum problema no decorrer da sua gravidez, um descolamento placentário, uma placenta baixa, ou seja, tem algumas coisas que o seu Sim. médico, como eu falo, olha, está contraindicada a gravidez neste momento e por este motivo, né? Tirando isso, a relação sexual ela é muito bem-vinda durante a gravidez, tá? Só que o que acontece é engraçado que depende muito de gestante para gestante. Tem algumas gestantes que no primeiro trimestre ela tem, é como se fosse, como é o momento de toda a formação do bebezinho, é como se ela sentisse a necessidade de proteger Guarda. aquele serzinho, de guardar. E de verdade, ela tem esse sentimento de guardar, porque toda a formação do bebê ocorre até 12 semanas. Depois vai acontecer a formação de outras, amadurecimento de órgãos, crescimento. Mas formação mesmo é ali nas 12 primeiras semanas. Então é engraçado como algumas gestantes mostram isso muito claramente. Doutora Lu, se eu pudesse, eu ficaria sem relação essas 12 primeiras semanas. Depois das 12 primeiras semanas, tem um grupo de gestantes que continuam ainda com essa libido mais baixa, e tem um grupo de gestantes que a libido vira Lá uau. em cima, E né? fica assim, uau! E é engraçado que também é de gestação para gestação, porque tem umas gestações que você fala assim, putz, o meu primeiro filho nem foi tão legal assim, e o segundo foi muito bacana, ou inverso. E daí se cobre, fala, nossa, na primeira gestação foi tão legal, e na segunda não está sendo tanto bom. Então tem uma diferença de filhos, tem uma diferença de gestações, e tem diferença Uhum. de pacientes. E também acontece uma coisa muito louca, e que é, às vezes, a relação, o homem, como ele olha para a mulher. Porque ele vê aquela barriga, Super isso, viu? e daí ele começa a olhar ela meio como Nossa Senhora, assim, sabe? Tipo, como uma divindade maravilhosa. E não é que ele não ame aquela mulher, ele ama. Poxa, ela tá gerando um filho. Meu filho. Meu filho, mas aquela coisa. Mas se eu tiver relação com essa pessoa tão importante, né? Né, com o que está gerando o meu filho, o ser mais importante da minha vida, eu tenho medo de machucar o meu filho. Homens, não machuca, tá? Fica tranquilo que se a sua médica liberou, tá tudo certo. Tá tudo Não certo. machuca, tá? E faz bem, faz muito bem. É bom para a mulher, para a autoestima É bom pra dela. autoestima da mulher. Super. Ela se Super sente bom. amada, querida. É isso, mas tem, rola. E eu tenho um amigo meu que é obstetra e a Rolou esposa. isso comigo na segunda gestação, você Não sabia? é? Aham. E não é E o médico falou, complicado, ele porque a gente que fala, ele não não. me ama. E Eu mulher, pra falei, gente pensar besteira, né? eu falei assim, nossa, eu devo estar muito feia. Ele falou assim, não, é porque você já cuida de um, agora você tá com o José, você tá trabalhando tanto. Amor, você precisa se cuidar. E daí eu virei um bebelô. É isso. Você virou aquela coisa perfeita, aquela coisa sagrada. Virou Eu mãe, acho que eu virei isso mesmo. Nossa, eu virei virou tipo, mãe.
A hora tá. Sagrada. Gente, não pode. Assim, para a mulher, é o que você falou, para você é importante, para você se sentir amada. Mas isso acontece, alguns homens têm essa questão aí de ter virado algo sagrado. E daí no pós-parto, eu ainda brinco e falo com os maridos assim: aproveita até o parto. Porque ela ainda vai estar com vontade. Porque na hora que chegar o pós-parto. Me conta desse pós-parto. Então, existe os 40 dias, que é o puerpério que a gente fala que, de fato, não pode ter relação, né? Neste período. Então, o que a gente recomenda é que não tenha relação. E depois surge um outro hormônio na vida da mulher que chama prolactina. A prolactina é o hormônio da amamentação. E eu gosto de explicar essa história, até porque quando a gente entende que é hormonal, passa a ser um pouco mais leve, tanto para a gente como para o marido que está do nosso lado. E a prolactina é o hormônio da amamentação. Então, ela faz o quê? Ela faz com que a vontade de ter relação diminua. Vamos lá pensar de novo na coisa animal, né? Enquanto essa mulher está amamentando, se ela engravidar amamentando, a cria, que é o bebezinho, vai deixar de ter leite. E ele precisa desse leite para viver. Então, sabiamente, há uma diminuição da nossa vontade de ter relação pelo aumento da prolactina, devido a não dá para a gente, de novo, procriar, ter filhos. Não deveremos ter filhos nesse momento, porque nosso filho depende ainda do leite materno para viver. E daí é uma coisa complicada, porque a amamentação muitas vezes se estende por um tempo grande e essa prolactina fica ali rondando essa mulher por um período maior. E ela também gera um ressecamento vaginal. Então, às vezes, na hora da relação, pode sentir um desconforto. Então, a gente diz, uso de lubrificante é muito importante no pós-parto. A paciência das preliminares do marido também é muito importante. Porque são questões que podem facilitar tudo isso, já que a vontade não está tão legal. E uma coisa que eu falo também para os meus pacientes, quem é minha paciente vai falar, doutora Lu fala muito isso, que assim, a gente virou mãe, né? E a gente virou mãe e a gente ama aquele serzinho mais que tudo. A gente descobre o maior amor do mundo, né? E às vezes também a gente esquece um pouco do marido. E a culpa também é nossa, né? Então, é um alerta para as gestantes, principalmente de primeira viagem, viu, mulheres? Alerta, não esqueça, porque o marido é aquela pessoa que vai ser sempre seu. Um dia os seus filhos vão voar longe e eu quero mais que eles voem, porque eu fui criada para voar e eu voei, e sempre que eu preciso eu volto para casa dos meus pais. Entrou uma ligação no meio. Mas ao mesmo tempo eles me criaram para voar e eu crio meus filhos para voar também, né? Mas eu não posso esquecer do meu marido de jeito nenhum. Então eu falo o seguinte, que às vezes, como é difícil lembrar do marido, às vezes... Olha, meu marido falando, estou gostando dessa parte. Isso, hein? Lu? Entrou a ligação de novo. Deve ser me ligando para falar de exame. Vamos lá. Então a gente não pode esquecer do marido. Então o que eu falo no pós-parto? De repente, ter um dia do namoro. Como é o dia do namoro? Mulheres. Põe aquele dia que quem não tem ajuda, né? Porque tem mulheres que não têm ajuda de ninguém, que de repente vai deixar o bebê com alguém, de repente com a mãe, com quem confia, alguém que confia. Tira o leite, o seu leite, já que você está amamentando e tem aqueles de 3 em 3 horas, mas saia com o seu marido para namorar. O que para namorar que eu digo é, você pode ir jantar fora com ele. Ir para jantar. Entendeu? Ou até para namorar, que seja, e você vai pensar, poxa, eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar com ele. Mas parece tão artificial, mas talvez no pós-parto imediato, onde tudo fica mais complicado, talvez seja necessário ser assim. Então, eu acabo falando para as minhas pacientes, para elas instituírem o dia do namoro e não esquecerem do marido, porque assim, a prolactina é um vilão. Eu percebo, Lu, que da primeira gestação, principalmente pela até uma imaturidade, por ser muita mudança, algo novo, elas acabam esquecendo disso porque elas acabam não se enxergando também. Então, elas deixam até o autocuidado delas de lado. Então, elas param, por exemplo, de tomar uma rotina de pele.
elas param de querer se cuidar um pouco, porque elas estão só focadas no bebê. Mas elas têm que entender que é difícil, meninas, mas é muito importante vocês terem essa consciência que vocês precisam olhar ao redor, porque vocês serão mais felizes, vocês darão mais qualidade para sua família, para o seu bebê, para o teu marido, não é verdade, Lu? Você acaba entrando em equilíbrio, não Eu é falo verdade? que você tem que gostar de você. Você precisa Sim. se amar, você precisa se gostar, você precisa se cuidar. Quando você está bem, você pode fazer o outro feliz. Mas não adianta você pensar primeiro em fazer o outro feliz se Se você você não tá, se você não está bem. gosta de você. Você não gosta de você. Então, cuidado, exatamente, seja em toda a gestação, seja no pós-parto, cuidado com a pele, com a autoestima, é extremamente importante, porque você precisa se É amar, você precisa se gostar, fundamental. é fundamental. Escreveram uma pergunta aí, Lu, na nossa caixinha de pergunta nossa, e elas perguntaram para você quanto tempo mais ou menos os hormônios começam a voltar ao normal. Você consegue falar um Sim, pouquinho pra gente? 40 dias, a gente fala da questão, né, do puerpério, que são os 40 dias que não pode ter relação, mas eu costumo dizer que são 3 meses para o seu corpo voltar ao normal. Então, muita paciente fala assim, ai, Lu, eu ainda tô com uma barriga e eu tô lá com 2 meses. Eu falo, calma, a gente vai saber como vai ficar de fato após 3 meses. E é ali que a gente, inclusive, pede os exames de rotina, porque o útero já voltou ao tamanho normal, tudo voltou ao tamanho normal. Se naquele 3 meses, o corpo ainda tem algumas modificações, é naquele momento que você vai ter que, de fato, começar a intervir. Então, a axila ainda está escura, então eu vou ter que, de repente, intervir. E daí costuma acontecer, depois de 3 meses, uma outra questão, Mari, que elas devem te procurar muito no pós-parto, que é a queda de cabelo. Muito, né? O cabelo despenca depois de 3 meses, tá? Para algumas mais, para algumas Algumas menos. meses. Mas cai. Eu falo que às vezes cresce uma franja, que eu falo, essa franja tem nome, é Lulica, essa Ela é vem todo Dudu, sem cabelinho aqui na frente, tadinha. novinho. É. Então, assim, é óbvio que também, assim como a estria é de pele para pele, a queda de cabelo também é de pessoa para pessoa. Mas a puérpera ela tem que ter uma atenção redobrada ao quesito cabelo. Porque se ele começar a cair muito, ela tem que procurar ajuda. Porque às vezes fica com alopécia mesmo. Alopécia, quem não sabe, são falhazinhas no couro cabeludo. Então, assim, é muito importante, porque vai cair. Isso faz parte do processo gravídico e é após 3 meses que acontece esse processo. Então, eu digo que algumas coisas com 3 meses voltam ao normal, outras E, aos 3 meses começam a desestruturar. e Aí. você libera suas pacientes após 3 meses já para fazer procedimentos estéticos? Por exemplo, tem pacientes que estão acostumados a fazer seu botox, começar a clarear a axila e virilha com laser. Você já libera suas pacientes para isso? Vamos lá, E procedimentos a formais. suplementação também? Vamos lá, suplementação eu libero Desde imediatamente após o parto. tá. Drenagem linfática eu já prescrevo no hospital, inclusive. Ela já faz drenagem dentro do hospital. Meus pacientes sabem que elas fazem, eu acho super importante, porque no pós-parto Maravilhoso, eu não incha. sabia disso. Não, no hospital, Mari. Já tem uma equipe de fisioterapeutas especializados em puerpério, então já prescrevo dentro do hospital. Então, os cuidados estéticos já começam no pós-parto imediato. A questão de suplementação, até por conta do cabelo, que aos 3 meses começa a cair, eu já mantenho a suplementação. E as pacientes que já têm queda de cabelo com mais frequência, eu introduzo alguma coisa junto Tá. imediatamente. A questão dos peelings, né, que às vezes para clareamento, se for com ácido glicólico, um côgico, pode ser liberado. Agora, o retinóico Melhor. acaba sendo um grande vilão aí enquanto ela está amamentando. Então, isso vai depender se ela amamenta ou não. A questão do botox e do preenchimento é uma contraindicação formal na literatura a amamentação. Então, se ela estiver amamentando, não é prudente realizar nem botox e nem preenchimento. Se ela for Principalmente uma paciente. todo mundo fala que preenchimento já está liberado na amamentação, mas eu, Mariana, eu não preencho pacientes que amamentam. O problema é o seguinte, Mari, a questão do edema. Se eu for Fala pegar.
Você pode, se você for pensar, é um ácido hialurônico, então, Essa teoricamente, história, tudo. mas ela ainda está edemaciada. E a prolactina, como eu te disse, ele é um hormônio um pouquinho não tão legal com a gente, né? Então, o que você vai fazer, às vezes, no preenchimento, você pode, né, hipercorrigir uma coisa, né, que não Sim. fique tão bacana. Então, para quê? Para Pra- você, de repente, né, ou ter uma diferença de um lado e de outro, até porque o edema ele não é idêntico de um lado e do outro. Então, a minha indicação é que quando parar de amamentar, daí ela pode Esse tanto é o preencher tempo, né, como. Lu? E às vezes é um ano, né? Eu acho que a paciente nesse período ela tem que ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, ter uma boa rotina de skincare, fazer Skincare. procedimentos bem leves, entendeu? Se Agora, laser, que você cuide. me falou do laser, né? Que é uma outra questão. O laser é diferente. Tirando os 3 meses, que é a questão do melanócito que eu falei, o laser já pode vir, porque ele é diferente. Ele não vai, ele não é nada que ele vai ser injetado dentro de você. Ele vai ter Sim, um trabalho mais externo. Então, assim, 3 meses depois, daí a questão do laser, ok. E o laser, tá vindo? Eu falo que lá no consultório a gente está sendo procurada muito, até porque a gente principalmente fez na a. veterinária pós-parto, não tem? Exato, Mari, porque eu sou gineco, né? Então, eu fui lá procurar, eu conheci a Mari até em Portugal, né? Que eu fui fazer um Um término curso de cadastro. da minha pós-graduação em medicina estética. E por que eu fiz medicina estética? Eu quero fazer botox, preenchimento? Não, isso eu deixo com a Mari. A Mari faz muito melhor que eu. Eu quis trazer um pouco da estética para a parte uroginecológica. E para eu poder Demais. compreender muito isso, a questão do laser, dos preenchimentos, para a questão genital, eu precisei buscar isso na estética, porque na ginecologia não se fala sobre isso. E daí eu sou muito procurada também para a questão do laser vaginal, porque hoje, com um aumento enorme aí de partos normais, acaba tendo. Não que a cesárea você não possa ter uma incontinência. A gente também pode ter incontinência depois de gestações, porque isso dá uma alteração no nosso assoalho pélvico. Mas pós-parto normal é muito frequente. E o laser, ele é incrível. Ele é sensacional. Ele Então, muda a assim, vida da a mulher. agenda é lotada, as pacientes amam. E eu adorei que eu fui buscar E a isso na paciente, estética. por exemplo, que teve o parto normal, por algum motivo ficou com a incontinência urinária, ela pode estar realizando este laser já após 3 meses? Sim, depois de 40 dias, o Já laser pode fazer. já pode. Tem que ver se ela fez episo, não fez. É uma questão de ver cicatrização. Uma ligação aí. Vida de parteira, gente. Parteira é assim, não É para o assim, o telefone, telefone o dia entendeu? todo. Eu tentei bloquear aí no modo não perturbe, mas acho que não deu certo. Mas a questão de laser vaginal, ela pode fazer. E a gente também. A gente tem fisioterapeuta que faz exercícios não só no pré-parto, para trabalhar períneo e assoalho pélvico, como no pós-parto também. Então, eu falo assim, não é só o laser, é uma questão. É a gineco, é o laser, é a físio, é todo mundo junto, é a dermato, é a Mari, todo mundo junto, empenhado para deixar a vida dessa mulher É mais uma bacana. equipe multidisciplinar, né, Lu? Exato, é todo mundo junto que eu falo. Gente, quando a gente dá a mão, tá todo mundo de mão dada, se ajudando, o tratamento é de excelência. Então, eu Porque não a gente posso tem que dizer, ver o paciente por um todo. Isso é fundamental. Olhar teu paciente por um todo, de dentro para fora, revirar a paciente e cuidar com muito amor, né? Ô Lu, eu ouvi uma expressão que chama money makeover. nossa, isso tá. Makeover, tá É certo? isso aí, isso, Mummy Makeover, é isso mesmo. É a nova moda. Eles criaram esse nome, Mummy Makeover, mas ele vem para quê? Exatamente para a mulher se cuidar. Para Então, ela quê?
restabelecer a autoestima dela, né? Então, ela se cuidar, então ela se fazer o botox, o preenchimento, entra até, no caso, você teve 2, 3 filhos e você não vai ter mais filhos. Eu sempre digo que se você for pensar num procedimento plástica, por exemplo, pense se você não vai ter mais filhos, para você não se arrepender, porque numa uma terceira ou quarta gestação pode aquela plástica não ficar tão legal e você ter que refazer. Então, até a plástica entra aí no quesito de ela se sentir mais bonita, se sentir melhor. Então, entram todos os procedimentos estéticos para deixar a mulher com uma autoestima melhor. E também a parte, eu falo que emocional é muito importante, porque é o que eu falei, ela precisa se sentir bem, ela precisa estar feliz para ela poder fazer o outro feliz. Então, gente, não se culpem, mulheres, de quererem ir na sua dermato, fazer os seus procedimentos estéticos pós-parto, porque isso é importante para você. E esse tempinho que você se deu de presente vai ser importante para o seu filho também. Sim, elas precisam se cuidar de qualquer jeito. Por exemplo, elas deixam de ir no cabeleireiro, muitas vezes, porque elas falam assim, ela vai ficar tipo 1h30 fora. Mas ela fala, ai, não vou deixar meu bebê, porque no primeiro filho, geralmente, a gente acha que só a gente faz. Que a gente faz melhor que todo mundo, que ninguém vai fazer melhor do que a gente. Mas até aquela saidinha de você ir ao cabeleireiro, hidratar o seu cabelo, fazer as suas unhas, fazer a sua sobrancelha, você volta com um outro up para casa. É o E isso tempo muito para bem. você. Você É um merece, para você. porque você está cuidando tanto do outro o tempo inteiro, daquele serzinho, daquele bebê, que é a coisa mais maravilhosa. E às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Nasce a mãe, eu vi aí a Déia É, falando, nasce a é mãe, a né? ideia. Nasce a culpa. Né? Então, assim, a gente não tem que ter culpa. Isso faz parte também do seu restabelecimento. Então, eu acho assim, vem essa pegada muito de, não, vamos ser o mais naturalistas possíveis. Gente, a gente está no século XXI. Existem procedimentos que a gente sabe que fazem bem para a mulher. Por que, que eu tenho que ser mãe e estar tá com o meu cabelo branco, o meu rosto horroroso, o meu corpo detonado e E dizer ela que eu vai sou acabar mais mãe por culpando o isso? próximo por isso. Você já percebeu que as mulheres que elas não conseguem entender isso, elas acabam sempre tirando a autorresponsabilidade delas e culpando o próximo. Ah, eu tô assim porque eu tive filho, eu tô assim porque meu marido não me ajuda. Muitas vezes o marido dela tá super ajudando, mas ela não consegue enxergar isso. E ela agride Entendeu? até aquela que faz. E fala, não, você que faz, que vai no cabeleireiro e tá toda bonita, porque você é menos mãe, entendeu? E não é, olha, o meu marido tá falando, o homem ama ver a mulher se cuidar. Lógico, porque a gente se cuida para ele. A gente se cuida, eu falo que para o outro, eu falo que eu vi numa live que o nosso coração é nosso e ele pode ficar triste, tá tudo certo. Mas o nosso rosto é do outro. Então, eu sempre tenho que estar sorrindo e eu tenho que estar bem pelo outro, entendeu? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que se cuidar sem culpa, mulheres. Sem culpa. Faz parte do restabelecimento, não tem culpa nenhuma. Você virou mãe e você não deixou de ser mulher. E se você é Não pode vaidosa, ficar. nunca, nunca. Eu, Porque os a filhos minha vozinha que falecida, faleceu e me disse assim, Lu, ela internou numa segunda e ela faleceu na sexta. E eu era muito apegada a ela. E ela chegou para mim e ficou emocionada de lembrar e falou: minha neta, se eu ontem fiz as minhas luzes e a minha mão. Se até sexta-feira eu estiver aqui no hospital, você chama o cabeleireiro para fazer a minha mão e as minhas luzes? Então, assim, gente, ela tinha 92 anos. e ela nunca perdeu o autocuidado. Eu vi que escreveram nessa pandemia o que fazer. Nessa pandemia, a gente pode fazer muita coisa. A gente não precisa sair de casa. Mas você pode fazer uma hidratação no seu cabelo, comprar uma máscara capilar. Se não tem como comprar uma máscara capilar, fazer algo, por exemplo, tipo, pegar uma máscara, fazer um abacate com aveia, abacate com óleo de coco e fazer uma hidratação no seu cabelo. Entendeu? Mas o fato de você olhar para você, você se tocar, você se cuidar, você está fazendo um bem tão grande para você, você está liberando já tanta endorfina que você vai ficar super feliz e vai fazer quem está do seu lado feliz.
Exato. E é isso, na pandemia, se você não pode ir até a dermatologista fazer o laser, porque agora não pode, você pode usar um creme. A telemedicina está aí, graças a Deus. Então, você pode fazer uma consulta online com a Mari e ela te prescrever o seu tratamento, que você pode fazer domiciliar lá na sua casa, um creme, uma hidratação para o seu cabelo. Não é porque a gente está na pandemia que a gente tem que deixar de se cuidar, Não entendeu? Ou mesmo. falar com o seu cabeleireiro, para quem tem fiozinhos brancos, como eu posso tentar ficar um pouquinho melhor? Não é porque eu tô ali que eu vou me entregar. Não, gente, não vamos se entregar, não. Vamos, eu sempre gosto, eu sou meio poliana, mas eu gosto de tirar o lado bom de tudo isso. E de Ai, repente é uma oportunidade de a gente aprender a fazer coisas que talvez a gente não soubesse. com certeza. E outra coisa, gente, não sei do você, mas você conseguir você olhar para você, olhar para dentro, é uma coisa muito importante. Algumas vezes é bem dolorido, é bem difícil, mas, gente, como é importante em todos os períodos da vida você conseguir realmente se olhar. E se olhar de verdade. Eu pergunto para muitas mulheres e elas falam assim: ai, eu nem me olho no espelho. Gente, a gente tem que se olhar no espelho. A gente tem que se olhar no espelho e falar: olha, realmente isso não tá legal, isso tá legal. Mas quando eu falo se olhar no espelho, a gente acaba vendo só o exterior. Mas a gente vê o exterior de primeira. Daqui a pouco vem o interior. Porque o que a gente tá sentindo transparece na nossa fisionomia. Então, além de todos os autocuidados externos, a gente tem que ter um autocuidado interno. E é isso que eu queria falar para a gestante, Lu, porque eu percebo que a primeira gestação é muito romantizada. E daí eu vejo elas comprando diversos livros, seguindo diversos blogs. Esse é o problema. E Você sabe elas que eu deixam até. da consciência do momento atual, você sabia? Você sabe, Mari, Não que sei se ficou eu. confuso isso que eu te falei. Não, super, super entendi. E eu demorei muito para querer falar no Instagram. Eu tive um pouquinho de anticorpo. Até que ponto, sendo médica, eu vou me expor na rede social e falar. E daí, de uns anos para cá, eu comecei a perceber, e as grávidas traziam, que tinha muita gente que não é séria e que não é médica, né, ou médico, falando e falando muita besteira. E colocando mais culpa em cima das Numa mulheres. mulher, Mas, se você não teve um parto normal, você não é você mãe. não é Se forte, você não amamentou, você não é você mãe. não é mãe. Se você. Gente, desculpa, eu sou obstetra, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tive 2 filhos e eu não me acho mais ou menos porque eu tive 2 partos normais. Aliás, se eu for pensar, quem teve cesárea, vamos pensar, carrega um corte na barriga para o resto da vida. E ela é uma baita mulher por isso. Então, assim, vamos parar de julgar os É outros. muito E a julgamento. minha vontade foi vir para as redes sociais para ajudar mesmo, com o intuito de. Eu vou falar um pouquinho do que eu vivo no meu dia a dia, como eu posso ajudar outras pessoas que de repente não conseguem chegar até meu consultório. A Mari mora em Sorocaba, deve ter um monte de paciente em Sorocaba. E se eu puder chegar até elas, mesmo não sendo médica delas, eu vou me sentir feliz de poder ajudar. E é por isso que eu vim, acabei falando um pouquinho mais na rede social. E depois que eu comecei a falar na rede social, eu comecei a ver que tinha, sabe, um monte de gente começou a me seguir. E eu acho que de coração eu estou fazendo de Um alma, bom de coração. Eu não estou aqui para falar, tenham um parto comigo. Não, tenham um parto da maneira adequada. do Vamos jeito que o parar de julgar. seu bebê escolher, de uma maneira segura. Ninguém é mais mulher por ter um parto humanizado, que fica 48 horas, ou ninguém é mais mulher por ter uma cesárea. A gente tem que ter segurança, E colocar o amor humanização, em segurança. Mari? O que você entende por humanização? Para Olha, mim, é se tornar humano. É é isso humano aí. você olhar e ver uma mulher berrando de dor, 48 horas, implorando anestesia, e você dizer a ela, não vou fazer? Gente, para mim, Não. isso me dá um negócio. E vou dizer, eu tive parto normal, Mari, e eu já fazia parto há 15 anos antes de ter o meu filho. Ou seja, eu era obstetra, eu vivenciava, olhava a paciente ter aquela dor, e eu juro que eu subestimei a dor. Quando eu tive a Mônica de prova, eu disse: Uau, que dor é essa? O meu marido, que sempre está acostumado a me ver sempre impecável, me viu fora da casinha.
E eu falei, pelo amor de Deus, anestesia. Então o pessoal fica falando, ah, eu vi um filme, eu li um livro, como você disse. Ah, mas eu vi a blogueira XPTO, entendeu? Gente, vamos lá, vamos ver de verdade se essa pessoa ela é. Porque, assim, como médica, eu posso te dar anestesia ou não, porque eu tenho formação para isso e eu tenho uma equipe para isso. E muitas pessoas que falam na internet só falam isso porque talvez a maneira que elas possam fazer o parto seja sem anestesia, sem nenhuma intervenção. E parto em casa, desculpa, não vamos voltar para 1900 e nada, aonde se perdia muitas mulheres no parto, Muito. né? E como morria mulheres e crianças? Como Exato. morria? Então, assim, eu falo, humanização para mim é tirar a dor do paciente, é dar a mão para minha paciente que está com dor na hora da anestesia, é eu colocar É uma música, individualizar o tratamento como apagar a luz e deixar a luz mais tranquila para aquele bebê nascer de uma maneira feliz, tranquila, aquele casal está feliz, está tranquilo. Colocar na Golden Hour o bebê para mamar no peito imediatamente após o parto. Gente, para mim isso é humanização. Eu não falo em deixar o paciente urrando de dor, ou eu falo que, gente, não somos animais. Apesar de ser, eu fiz uma analogia aos animais, graças a Deus somos seres humanos e podemos fazer tanta e coisa para melhorar. as mulheres se cobram e daí elas se preparam a gestação inteira para fazer um parto normal. Muitas delas conseguem, mas aquelas que se prepararam a gestação inteira e não conseguiram por algum motivo, elas muitas vezes entram em depressão, elas se frustram. Então, mulheres, não façam isso com vocês. Vocês vão ter o parto que cada uma precisa ter, do jeito que o filho de vocês escolheu, Com respeito. ser assistida por bons médicos, em um bom hospital, entendeu? E eu fiz a minha cesariana, meu primeiro filho, eu não entrei em trabalho de parto. Ele nasceu de 41 semanas e a minha cesárea foi humanizada. É isso. Minha cesárea foi humanizada, meus braços estavam soltos, meu filho saiu, foi direto para mim, meu marido, tinha uma música, eu tive amor, e quando eu olhei pela janela, a minha família inteira estava vendo meu filho, e gente, foi humanizado. É isso. É humanização. E eu acho que vamos parar de apontar o dedo para o outro e vamos Sim, entender exatamente. que se você tá e se foi lindo para você, Mari, foi o seu parto, foi maravilhoso e foi humanizado Maravilhoso. e tá tudo. E se eu tive parto normal, que bom! E você vai olhar para mim e falar assim, Lu, que lindo, foi Que bonito, foi lindo, lindo. parabéns. Parabéns. A gente precisa, de novo, vamos se dar a mão, vamos parar de julgar o outro, entendeu? Então, assim, é isso. O parto pode ser humanizado e não necessariamente ele precisa ser com dor, e não Sofrido, necessariamente ele precisa ser sofrido, e nem precisa correr riscos. Eu acho que o mais importante principalmente isso, né, Lu? é a vida do seu filho e a sua vida. Isso é o mais importante. E podem dizer o que quiserem. Eu falo que eu estou há 22 anos fazendo parto, né? Tenho uma carreira já há muito tempo e é de indicação, porque eu não atendo plano de saúde. Então, gente, eu não estou aqui com uma agenda, graças a Deus, cheia, porque eu faço um parto que não seja humanizado. Agora, tem pacientes que não querem outro tipo de parto. E tá tudo bem. Existe o Cada médico um certo para ela. com Tá certeza. tudo bem. Eu não tô aqui para levantar uma bandeira e julgar a outra que não quis ser dessa maneira. Tá tudo bem, você tem que ter aquele parto que você sonhou. E com o médico, que eu falo, converse, você tem 9 meses para conversar e ver, ele te entende, ele vai respeitar, ou se ele não respeitar, ele vai ter que explicar o porquê. E daí tá tudo bem, o parto vai ser lindo, porque vocês conversaram 9 meses e vocês chegaram à melhor conclusão do que seria. Porque o seu médico é o seu melhor amigo. É a pessoa que você entrega a tua confiança, não é verdade? E a E gente a estudou, né, Mari, tipo, 10 anos. gente Eu falei, são 6 de faculdade, 3 anos mais de especialidade. mais pós-graduação. São 10 anos estudando. Eu falei, quando eu saí para poder fazer o parto no meu consultório, eu já tinha feito mais de 3.000 partos. Então, quando vem uma pessoa, às vezes uma doula, falar para mim, ah, mas eu já fiz 500 partos e nunca aconteceu nada.
me angustia, porque 500 eu fiz às vezes no primeiro mês de... Não, e assim, a gente tem que lembrar que o ser humano é um indivíduo único. Não tem uma receita de bolo, não é, a medicina não é exata. Então, cada gestação é única, cada gestante é única. Quando você pega a responsabilidade de ter a vida de alguém em suas mãos, É muito gente, a sério. gente tem que ver isso com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor. A gente não pode banalizar. Ninguém tá julgando nada, gente, quem tá assistindo essa live. Por favor, não entenda, não nos Não entenda é como julgamento. E muito pelo contrário, a gente não quer julgamento. a gente Seja, quer julgamento, né? a gente quer que as mulheres se unam e se ajudem. Porque não Todo é fácil, né? A gente quer isso, não queremos julgamento. Se você nem um pouco. pode não concordar comigo e tá tudo bem. Eu respeito a sua opinião, assim como você respeita a minha. Que eu acho que é a questão do respeito, né, Mari? Que essa Muito pandemia está importante. mostrando também. O quanto a gente precisa respeitar o próximo. E assim, a Donata linda, eu adoro o que a Donata escreve. E é tão importante porque hoje eu vejo muito isso. Eu vejo mulheres que se cobram devido às redes sociais, devido ao parto da XYZ. Mulheres, vocês vão ter o parto de vocês. E vai ser Não se lindo, cobrem. E porque vai é ser o lindo do seu jeito parto. que tiver que ser, né? E Ô com Lu, segurança. uma coisa muito importante, assim, só pra gente ir finalizando. Qual dica que você dá pra mulher que tá pensando em engravidar? É Namorar. difícil, né? Não, primeiro é namorar. Porque às vezes ela pensa só em engravidar. E daí fica uma coisa mecânica. Esquece de namorar. Quando eu falo namorar, é namorar mesmo, sabe? Namorar, cuidar do Namorar. marido. Porque senão fica aquela coisa. Eu tô fértil esse dia, tal, então nesses 5 dias eu vou ter relação, nos outros dias eu não Nossa, é olho para verdade, vira mecânico. vira mecânico. Então, eu acho que é isso. A humanização está em tudo. Seja no antes de engravidar, seja nas consultas ginecológicas, na consulta com a dermatologista. Então, não vamos esquecer de coisas que são simples, simplesmente namorar. Em segundo lugar, ela tentar entender um pouquinho como funciona o ciclo dela. Aquela coisa lá do 14º dia, o dia da ovulação. Tem mulheres que têm ciclos mais longos, tem mulheres que têm ciclos mais curtos. E isso vai interferir no seu período de ovulação. Então, entenda como o seu corpo funciona, né? Depois você fez tudo isso, você está namorando, você entendeu o seu ciclo, seus exames estão todos normais, e não deu nada, não está dando certo, bate um papo com o seu ginecologista. E eu falo que eu até fiz, o meu R4 foi em reprodução, hoje eu não consigo mais conciliar reprodução e gineco, porque e estética, tudo junto. Então, eu não faço mais reprodução, mas muitas vezes a paciente está lá tentando engravidar 3 anos e não consegue, a gente simplesmente conversa. E eu escuto ela. E naquela conversa, naquela 1 hora que a gente bateu o papo, muitas vezes depois de um mês ela volta grávida e ela fala, doutora Lu, eu estava tentando há 3 anos. E eu falei para ela, será que alguém teve a paciência de te escutar? Então, Escutar gente é tudo. então acho que assim, a gente como médico também, é que eu não sou assim, quem me conhece sabe, mas eu vejo, né, muitos colegas deixando de ser humanos mesmo, sabe? A máquina vai fazer tudo melhor que a gente. A digitalização, a virtualização tá aí na pandemia. Gente, elas vão saber até medicina mais do que a gente. Mas a única coisa que a tecnologia não vai fazer melhor que a gente é ser humano. Humano é ver, ouvir, sentir, Sentir. Então, simplesmente o que eu falo, eu tocar. ouço, e sinto a paciente. Então, isso é muito importante. Pedir exame, qualquer um faz. Qualquer um faz. Escreveram sobre os óleos essenciais. Faltam 2 minutos para acabar a nossa live, doutora. Bate-papo tão Ó, os óleos gostoso, tá vendo? Passa são muito rápido. bom. Os óleos essenciais, tem alguns óleos que podem ser usados nas gestantes, outros óleos não podem. Daí eu vou colocar para vocês um post dos óleos essenciais que podem ser usados como escaldapé, que é uma coisa bem legal. Delícia. Tá? Daí eu vou fazer isso. Eu quero muito depois fazer uma live com você, Lua. Ainda faltava a gente falar sobre cinta. Sai de cinta, sai sem cinta. Você acha que você consegue falar em 1 minuto? Em Cinta, segundos? vamos lá, 1 minuto. Cinta.
na verdade, o resultado final é igual, sim, com cinta ou sem cinta. Mas, para quem é vaidosa, usa cinta, porque a barriga fica flácida e você vai sair achando que Eu você vou tá... sair de cima. É isso, eu usei 3 meses porque eu queria minha barriga chapada. Mas o resultado final, com cinta ou sem cinta, é o mesmo. Então, quem não gosta de usar cinta, não use e não sinta a culpa. Mais uma vez, tira a culpa, vamos se ajudar e tá tudo Por certo. Quem favor, tiver dúvida gente. também, manda no direct, eu vou tentar responder. Tô aqui, como eu falei, para ajudar. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a nossa live, todos vocês que interagiram. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Doutora Lu, a gente tem 30 segundos. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Você é linda. Mônica, vocês são lindas. Obrigada pelo trabalho maravilhoso, maravilhoso que vocês fazem. E muito obrigada de vocês serem mulheres fortes, fortes que cuidam de nós mulheres. Você Somos tem 30 fortes, Mari. segundos para dar um beijo aqui para todo mundo. Lu, Somos corre aí. fortes, somos mulheres e vamos se ajudar, gente. É isso. Vamos parar de apontar o dedo e vamos dar as mãos e vamos se ajudar, porque juntas a gente é mais forte e ninguém segura essa mulherada. Mari, obrigada pelo convite. Vamos fazer mais. Tô Adoro o arrepiada. presente. Beijo a todos, amo Beijo, vocês. querida. Tchau, Beijo. tchau. Fica com Obrigada, Deus. gente. Beijo. Tchau, tchau, queridos. Tchau.